Boa tarde. Às 12 horas e 15 minutos do dia 8 de outubro de 2019, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar a implantação do horário integral nas escolas da rede pública estadual e contando com a presença dos senhores deputados Gustavo Tutuca e com a presença do senhor secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, com o objetivo de acompanhar a implantação da nova grade de ensino, dou por aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária. É com muita alegria que eu recebo o secretário, meu irmão, meu amigo Pedro Fernandes, que por longos 12 anos desempenhou excelente trabalho aqui nessa casa e não vem sendo diferente na secretaria. Em 9 meses de trabalho vem mudando, vem entregando a realidade da educação do nosso Estado, em especial implementando turmas de tempo integral nas nossas escolas. Essa casa, num projeto de lei do deputado Jorge Felipe Neto, aprovou a implementação de turmas de tempo integral nas nossas escolas, e a secretaria já havia anunciado em outra oportunidade a meta de, no ano que vem, aumentar em mais de 100% as turmas de tempo integral, saindo de 250 aproximadamente para mais de 600 turmas. Isso é um avanço enorme. Todos nós aqui acreditamos e confiamos que a educação em tempo integral é a ferramenta perfeita para garantir o ensino e o aprendizado dos nossos alunos. Alunos esses que, num futuro breve, serão aqueles que vão ter a condição de mudar a realidade do nosso Estado, do nosso município, do nosso bairro. Então, a educação é, sim, essa ferramenta de transformação social. E a gente formou essa comissão aqui, o deputado Tutuca também, que já teve uma participação bem bacana na ciência e tecnologia, junto com as universidades, que são ferramentas de educação também, para que a gente possa não só exercer o papel fiscalizador dessa casa, mas acompanhar realmente todas as ações da secretaria como parceiros, por que não, da educação no nosso Estado. Isso é fundamental, é preciso dialogar, é preciso estabelecer as nossas prioridades e é preciso avançar na nossa educação, e essa comissão de tempo integral tem por esse objetivo, não só que a implementação dessas escolas em tempo integral seja tão somente uma ampliação da carga horária do aluno dentro da escola, mas a gente quer o engajamento, o pertencimento de todos os professores, de todos os alunos, para que esse tempo a mais dentro da escola seja um momento agradável, um momento de aprendizado e um momento onde ele vai ter ali essa transmissão do conhecimento, que é extremamente fundamental. Por isso, os profissionais da educação são fundamentais nesse processo. Então, eu vou passar a palavra ao secretário de Educação, Pedro Fernandes, que vai fazer a sua apresentação, destacar a presença do deputado Jorge Felipe Neto, que foi um dos autores da lei que eu mencionei agora há pouco, destacar a presença da subsecretária Ana Velasco, da subsecretária Cláudia Reibold, que em muito tem contribuído em toda a formação desse processo. Vejo aqui também outras pessoas da secretaria, e eu tenho certeza que o secretário não vem desenvolvendo esse trabalho sozinho. Então, toda a rede de educação, todos os profissionais da ponta são fundamentais dentro desse processo, e que vocês tenham a certeza que nós aqui, enquanto deputados dessa casa, vamos discutir, vamos debater e vamos dialogar políticas públicas. E, fechando aqui a minha colocação, eu acho que é muito importante, nesse último trimestre do ano, essa casa, com muita responsabilidade, possa debater a questão orçamentária da educação do nosso Estado. De 2018 para 2019, a Secretaria de Educação teve um corte de mais de 200 milhões de reais, e a gente precisa rever esses números, a gente precisa permitir que a Secretaria de Educação continue avançando em suas políticas públicas, e esse é um dever de casa que nós, deputado Jorge Felipe Neto, temos que fazer para que a gente possa realmente garantir recursos para que a gente possa ter uma educação pública de qualidade, escola com turmas de tempo integral de qualidade, oferecendo aos nossos jovens uma educação de qualidade. Isso é fundamental, e eu tenho certeza que esse debate vai ser amplo, e todos aqui têm a certeza que a educação é prioridade, e a gente vai lutar muito para garantir
um orçamento para que a Secretaria possa fazer jus a todos esses investimentos e avanços que já vêm acontecendo no ano de 2019, mesmo com esse corte de mais de 200 milhões de reais. Então, com a palavra, o secretário de Educação, Pedro Fernandes. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, quebrando um pouquinho do protocolo, dizer da minha alegria e orgulho de ver você sentado nessa cadeira. Em nome da minha família, eu digo que nós estamos cada vez mais orgulhosos do seu trabalho, de sua atuação, e para a gente é uma felicidade enorme. Cumprimentar meus amigos, deputado Tutuca, Jorge Felipe, os meus profissionais da Secretaria de Educação, alguns diretores presentes aqui, alguns profissionais que trabalham na sede comigo, as minhas subsecretárias, Ana e Cláudia, enfim, aos demais convidados aqui da comissão. Eu pretendo, se Vossa Excelência permitir, fazer um breve resumo do cenário atual da Secretaria e depois focar um pouquinho nessa questão orçamentária, que eu acho que é o foco maior de preocupação hoje, para que a gente possa não só pensar em dar continuidade a essa ampliação de escolas com turmas de tempo integral, mas, acima de tudo, para que a gente possa reverter o cenário de retrocesso orçamentário da Secretaria de Educação, que eu pretendo mostrar aos poucos para vocês. Então, basicamente, falar um pouquinho do cenário encontrado, das coisas que nós estamos fazendo à frente da Secretaria. Acho que o grande drama do início do ano foi tornar público o déficit histórico de mais de 10 anos de faltas de vagas, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, cerca de 1.700 escolas, 1.550 escolas de ensino fundamental na cidade do Rio de Janeiro, lembrando que a cidade do Rio de Janeiro é 100% do médio do Estado, 100% fundamental da Prefeitura, e para dar continuidade dessas 1.500 escolas, mais ou menos 700 escolas são de Fundamental 2, ou seja, formando o 9º ano, e apenas 268 escolas, 260 escolas de ensino médio. Então, a gente sai de 700 escolas de Fundamental 2 para 260 escolas de ensino médio, lembrando que o maior problema não é nem só esse, o maior problema é que 60% dessas minhas 260 escolas só funcionam à noite, fazendo com que os nossos alunos, meninos, às vezes de 13, 14, 15 anos, sejam obrigados a estudar à noite por falta de opção, por não se darem a oportunidade de escolher, de optar estudar durante o dia pela falta de escolas. Isso traz com que tenha, além de uma evasão maior, um desempenho muito pior, porque, infelizmente, também o desempenho da escola noturna é muito inferior ao desempenho das escolas diurnas, infelizmente. E, acima de tudo, antigamente, em muitos dos casos, essas crianças chegavam na escola, a escola já estava com as suas salas completas e simplesmente falava para aquela criança ou para o pai que não tinha vaga e ele simplesmente voltava para casa. Quando foi implementada a matrícula digital, veio à tona esse universo de alunos que ficavam sem estudar por não ter vaga suficiente. Então, nós criamos, no início do ano, 1.157 novas turmas, sacrificando, às vezes, bibliotecas, ou salas de leituras, ou outros ambientes pedagógicos da escola para poder garantir, enfim, espaço suficiente para os alunos poderem estudar. Então, do início do ano para cá, basicamente, em fevereiro e março, foram criadas 1.157 turmas, que fez com que não só absorvêssemos toda essa demanda, como hoje termos vagas ociosas nas nossas escolas. Um outro grande problema que nós enfrentamos é que nós tínhamos um histórico, não só do início do ano, mas dos 2 últimos anos, ou 3 últimos anos principalmente, de um déficit de 101 mil aulas que deixavam de ser dadas todos os meses por falta de professor. Esse era o número mais alarmante, que as escolas mais reclamavam e que certamente trazia um percentual, uma elevação no percentual de reprovação, porque, infelizmente, não era raro uma escola passar o ano inteiro sem professor de matemática, português, história, geografia ou qualquer disciplina, por falta de profissional na rede, fazendo com que, mesmo com a crise, mesmo com o corte orçamentário, nós contratássemos, desde o início do ano, cerca de 14 mil profissionais, entre GLPs, contratações temporárias e chamamento de concurso, fazendo com que, basicamente, nós supríssemos esse déficit,
No início do ano, nós só tínhamos 5% das escolas com grade de professor completa, e já passamos de 96% das escolas com grade de professor completa, e a gente tem dificuldade de chegar a 100% por conta da rotatividade grande de quantidade de profissionais que se aposentam ou entram de licença, ou, enfim, abandonam, ou falecem, ou série de outras ações que fazem com que ele saia da escola. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de ter 100% de professor em sala de aula, mas hoje a gente tem disponível as GLPs para que as escolas possam repor esses profissionais na medida do necessário, ainda faltando, né, avançar em algumas questões mais complexas, como escolas rurais, em escolas indígenas, que mesmo com GLP ou com contratação temporária, e até mesmo com chamamento de concurso, você tem dificuldade de alocar esses profissionais nessas áreas. Um outro avanço importante, que era uma grande reivindicação das escolas, são as equipes pedagógicas. Quando nós assumimos no início do ano, apenas 8% das escolas tinham equipe pedagógica completa, já chegamos a 80%, e essa sim tem uma dificuldade, uma complexidade muito maior, principalmente de conseguir alguns profissionais como orientador educacional, que está escasso no mercado, e é uma das áreas que a gente está focando na área de formação ano que vem. Acho que pelo menos 4 turmas nós vamos abrir em parceria com a UERJ e outras universidades, para formar esses profissionais, para que a gente possa tê-los à disposição para fazer a nomeação nesses cargos. Mas acho que o grande drama que a gente enfrenta, não só a escassez do profissional habilitado, mas também as gratificações que nós pagamos, que são muito baixas. Um coordenador pedagógico ganhando R$ 950 de gratificação para 40 horas, acaba sendo mais interessante, muitas das vezes, pegar uma GLP do que assumir uma função pedagógica na escola. Mas, mesmo assim, a gente está conseguindo avançar, graças ao empenho das escolas e da secretaria, para poder fazer essas nomeações o mais rápido possível. Um outro grande drama que a gente enfrenta, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, aliás, no estado como um todo, só 4% das nossas escolas têm climatização, tem ar-condicionado funcionando em todas as salas. Nós compramos agora 24 mil aparelhos de ar-condicionado. Essa semana já começamos a disponibilizar para cerca de 200 escolas o recurso para adaptação da parte elétrica, para poder fazer com que os aparelhos sejam implementados. Até o final do ano, 100% das escolas receberão recurso para adaptação da parte elétrica, e, infelizmente, a empresa que ganhou, aliás, nenhuma empresa, nós sondamos todas as empresas que participaram da licitação, e nenhuma empresa tinha condições de entregar os 24 mil aparelhos de uma vez só. Então, foi dividido em 4 etapas essa entrega, começando a primeira. Aliás, já começaram as escolas a receberem, mas oficialmente a gente vai fazer um evento de entrega no próximo dia 16, fazendo a segunda entrega mais ou menos no mês de dezembro, a terceira em fevereiro e a última, no máximo, até abril. Então, até abril, nós teremos todas as escolas 100% climatizadas. Infelizmente, fugiu um pouco do nosso cronograma, porque nós queríamos que todas as escolas ainda esse ano recebessem a climatização, mas por conta de falta de equipamento no mercado mesmo, né, essa entrega está sendo um pouco dificultada, mas ainda esse ano mais da metade dos equipamentos chegarão, fazendo com que mais da metade das nossas escolas já estejam climatizadas ainda esse ano. Um outro grande avanço e uma grande reivindicação da comunidade escolar era a questão do uniforme. Há mais de 10 anos o governo do estado não recebia esses uniformes, e nós fizemos um concurso interno onde os próprios alunos, né, desenharam a camisa, que é essa que está exposta aí, e é a camisa que eu estou aqui usando, que vai ser o próximo uniforme dos nossos alunos, deixando ali a parte de trás da camisa ou o outro lado, caso a escola queira personalizar, vai ser, obviamente, com autorização da direção, vai poder fazer essa personalizar com o nome da escola ou com o que quiser, mas, acima de tudo, vai ser importante para a segurança, porque depois de 7 anos nós vamos fornecer ainda esse ano o profissional que vai fazer a função de porteiro e inspetor de alunos, e automaticamente ele vai poder ter o controle do acesso de quem entra e sai da escola, trazendo mais segurança para os nossos profissionais e alunos dentro da unidade escolar. Esse dinheiro vai ser descentralizado. Aliás, é uma outra metodologia interessante que a gente está implementando. Volta ali, por favor. Nas nossas escolas. A gente está mudou o modelo de licitação para trazer uma economicidade, onde a gente licita
o valor da camisa, né? Uma empresa vai ganhar a licitação estabelecendo um valor mais baixo, mas se a escola conseguir achar um fornecedor próximo, com o mesmo material, obviamente, do edital, a escola vai poder fazer, né, com um valor mais baixo, mostrando a transparência e evitando com isso um superfaturamento, uma corrupção estabelecida dentro da secretaria. Então, a gente vai utilizar isso para tudo. Não conseguimos fazer isso com os ar-condicionados por conta da decisão do TCE ter saído após o edital, mas faremos isso com o uniforme, faremos isso com os computadores, faremos isso com o mobiliário e tudo que a gente vai estar mostrando aí para frente. Então, na verdade, não são 60 mil novos computadores, nós estamos comprando 73 mil novos computadores, são 2 licitações específicas, uma licitação de 60 mil computadores para as escolas, para que a gente possa fazer não só a mudança da sala de informática, do laboratório de informática, mas também implementar de 1 a 2 computadores na sala dos professores, para poder dar a oportunidade, né, dos professores fazerem pesquisas, e a gente quer também avançar. Eu tive no NAVE ontem, e lá eles montaram, lá no pátio, como se fosse uma lan house, e eu acho que a gente tem que avançar para proporcionar isso, né? Tem muita gente que é reticente, vão destruir, mas eu acho que vale a pena a gente investir nesse tipo de ação, porque os alunos, quando têm esse sentimento de pertencimento, eles passam a conservar. Eu acho que vale a pena fazer esse investimento de colocar nos pátios lá, né, ou abrir o laboratório de informática na hora do recreio, sei lá, para fazer com que eles tenham acesso à pesquisa e tudo mais. E vamos comprar 13 mil novos equipamentos para poder modernizar toda a sede, as regionais, a parte administrativa das escolas também, que vão ser contempladas com isso. E o mais importante, a última compra de computador foi em 2008. Né, o computador mais novo da secretaria tem 11 anos, e os poucos que funcionam ainda estão totalmente ultrapassados, sucateados. Então, é muito importante essa nova aquisição de computadores por parte da secretaria. E tem um outro detalhe importante. Nós já está na Casa Civil para liberar, nós vamos passar a fazer descentralização, não mais pelo Proderj em relação à internet. A gente vai disponibilizar o recurso direto para as escolas, para que as escolas possam contratar a sua própria internet, porque hoje a internet das nossas escolas são muito ruins. E tenho certeza que, dando autonomia para as escolas, eles vão poder ver qual o melhor sei lá, provedor de internet lá, né, operadora de internet lá dentro de cada escola, para fazer com que a gente tenha uma internet decente, não só para a pesquisa dos alunos, mas principalmente para a parte administrativa, que é fundamental também. Uma outra coisa muito importante, só 18% das nossas escolas tinham atividade extraclasse regular. E aproveita que nós anunciamos ontem oficialmente, apesar de já ter disparado isso para os nossos diretores, mas nós contratamos agora cerca de 20 mil viagens de ônibus, onde cada escola vai receber, né, em média, aí, 5 ônibus para fazer passeios, atividades extraclasse, 5 em outubro, 5 em novembro, 5 em dezembro, ou seja, cada escola, nessa reta final agora, 15 passeios, fazer uma aula de biologia num parque, uma aula de história no museu, sei lá, enfim, inventar aí dentro das disciplinas alguma coisa bacana para a gente poder transformar as escolas mais atrativas. Eu acho que o grande passo, além de melhorar e enriquecer o aprendizado, porque quando você tem a oportunidade de fazer uma aula no ambiente externo, você geralmente tem uma absorção desse conhecimento muito maior, mas é porque a gente precisa fazer com que as nossas escolas sejam mais atrativas, mais atraentes, para que a gente possa, com isso, reduzir cada vez mais a evasão, o abandono, e aumentar e melhorar o desempenho. E, além disso, estamos contratando ainda esse ano também os profissionais de esporte para implementar uma aula extra de esporte dentro das escolas, em geral, lutas, mas não ficarão restritas a lutas. Se for o desejo da escola implementar uma outra modalidade, nós vamos avançar nesse sentido. E, em relação à ampliação dos eventos culturais, a gente já fez os nossos concurso como é o nome que a gente deu? Show de talentos. Agora a gente está lançando também como é que é o nome que dá de ciência lá? Feira de Ciências.
Experimentec, né, que vai ser como se fosse um show de talentos, mas na área de culturas, de ciências, de física, e é uma coisa que a gente tem que ampliar cada vez mais essa atividade para fazer com que as nossas escolas fiquem mais atrativas. Voltei? Não. Um outro drama que a gente tem, eu acho que é o maior drama de todos, nós só temos 8 psicólogos e assistentes sociais para cuidar de todas as nossas 1.222 escolas. Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior drama que a gente vem enfrentando. Aqui está transmitindo ao vivo, eu queria passar um dado que eu não sei se pode cortar depois, mas eu acho que o grande problema que a gente vem enfrentando a gente está tendo hoje, em média, 2 suicídios por semana entre alunos. Isso é um dado muito assustador, né? Sem falar de automutilação, sem falar de crise de ansiedade, de depressão, de bullying, de tudo isso que a gente vem enfrentando. E ter apenas 8 psicólogos para lidar com isso, fora os nossos profissionais, que também requerem muito de atenção, porque a gente está vivendo um sentimento de potência, de poder vivenciar essas situações e não poder fazer nada, de não poder dar um resultado, fazendo com que os nossos profissionais nas escolas acabem adoecendo com isso e a gente, na sede, também sofrendo muito com esse drama que a gente vem enfrentando, né, por ver essas situações e não conseguir dar uma resposta. Por isso, nós tomamos a decisão de atrasar um pouquinho tanto o projeto de esporte quanto o cuidar. Nós retardamos aí 2 meses para poder incluir a contratação de psicólogos, fazendo com que, a partir do início do ano que vem, todas as nossas escolas recebam psicólogos para poder lidar com essa situação que hoje está insustentável e a gente precisa muito profissionalizar esse atendimento para fazer com que a gente reduza esses números o mais rápido possível. E esse é até um dos motivos maiores, né, da gente poder avançar na questão orçamentária, porque a gente precisa muito ampliar o investimento de investimento e custeio da secretaria, que vem caindo drasticamente com o passar dos anos, mas a gente vai poder falar sobre orçamento um pouquinho mais para frente. A ampliação de escola em tempo integral, eu já falei aqui, a gente tem cerca de 258 escolas, 268 escolas, eu vou gravar esses números ainda, cara, mas são 268 escolas com turmas de tempo integral, passaremos de 600 escolas com turmas de tempo integral ano que vem. É importante explicar o porquê de escolas com turmas de tempo integral e não escolas de tempo integral. É que, infelizmente, a maioria dos nossos alunos, ou grande parte dos nossos alunos, não podem se dar o luxo de estudar o dia inteiro. Infelizmente, muitos têm a necessidade de acessar renda, muitos têm a necessidade de ficar, às vezes, com parentes mais novos para poder fazer com que os responsáveis possam ir para o mercado de trabalho. Então, é o drama que a gente vem enfrentando. Da mesma forma também que, principalmente nas escolas noturnas, a gente está começando a detectar muitos alunos que se matriculam muito só para ir lá acessar a merenda da escola, a janta, e por isso até o rendimento das escolas noturnas vem sendo muito baixo, por um drama que a gente vem enfrentando, né? Outro dia eu estava passando e vi um menino entrando na escola, né, com as bolinhas, ele ficava lá no sinal, né, durante o dia inteiro acessando a renda e ia para a escola lá só para poder merendar e acabava não dando continuidade no ensino da forma como deveria. Mas é um drama que a gente precisa trabalhar e integrar, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de chegar praticamente a 50% das nossas escolas com turmas de tempo integral já no primeiro ano, e o nosso sonho, o nosso objetivo é finalizar os 4 anos com pelo menos todas as escolas com turmas de tempo integral. Mas, para isso, a gente precisa avançar em outras questões que são fundamentais, como avançar, por exemplo, na redução do número de alunos em sala de aula. Nós temos escolas aqui na cidade do Rio de Janeiro mesmo, mas isso se reflete em vários outros municípios do estado, com turmas com mais de 45 alunos. Isso é totalmente improdutivo, isso é ruim para o profissional que dá aula, é ruim para o aluno que estuda, e o nosso objetivo já ano que vem é ter 95% das nossas salas de aulas com não mais do que 38 alunos a partir do segundo mês. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, mas para isso, eu acho que é o próximo slide, a gente está tendo que construir novas escolas
e melhorar também um trabalho para reduzir o percentual de reprovação, porque o maior causador, por incrível que pareça, dessa superlotação das nossas salas de aula é o percentual alto de reprovação, chegando a ter regiões com mais de 40% de reprovação. E com 40% de reprovação não tem como não ter uma sala superlotada, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, com a realidade que eu falei em relação ao número inferior, ou muito inferior, ao número de escolas necessárias à entrada do ensino médio, comparado à quantidade de escolas que concluem, que formam o ensino fundamental. Então, o porquê do segundo do mês? É porque, infelizmente, também tem uma evasão natural nos primeiros 2 meses de pessoas que, às vezes, passam para escolas, outras escolas públicas, como a FAETEC ou escolas federais, ou pessoas que conseguem um emprego e, com isso, né, não dão continuidade ao seu estudo também. Então, a gente tem um gapzinho sempre de, às vezes, 20% de evasão no primeiro ano aqui na cidade do Rio de Janeiro, por conta dessas questões naturais que a gente enfrenta no início do ano. Uma outra questão importante em relação à cidade do Rio de Janeiro é o horário noturno, como eu falei, e as escolas compartilhadas, que é um outro problema que a gente tem. Em alguma parte, a gente consegue até harmonia entre as duas direções, entre a direção do município e a direção do Estado, mas em muitas escolas, eu diria até que a maioria, nós temos problemas, e por isso a importância da gente construir escola para fazer com que a gente reduza o máximo possível o número de escolas compartilhadas, para evitar esse tipo de situação que hoje acomete muito as nossas escolas. Então, a gente vai fazer essa ampliação, mas a gente vai precisar muito da retaguarda, principalmente no ano que vem, e esse é o apelo que a gente faz à Comissão de Orçamento, e pediria aos deputados que tentassem marcar uma reunião para que nós pudéssemos apresentar a questão orçamentária da Secretaria de Educação na Comissão de Orçamento, para poder mostrar que a gente vai ampliar o gasto com as escolas de tempo integral, mas o censo só vai vir do governo federal e, automaticamente, o repasse do recurso federal para o Estado para 2021. Então, o ano que vem é um ano crucial para a gente, para que a gente possa sobreviver de fazer a ampliação desses profissionais que a gente precisa, como os psicólogos, os porteiros, inspetores de alunos, para que a gente possa ampliar o número de refeições, porque tendo mais alunos o dia inteiro na escola, automaticamente você vai precisar de mais refeição, fazendo com que a gente consiga ter uma retaguarda orçamentária que vai ser essencial para isso. Então, esse é o crescimento de escolas de tempo integral que a gente já falou, e a gente tem uma previsão de 45 a 59 escolas já para o ano que vem. Esse número é muito emblemático. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 17 anos juntos, só foram inauguradas 15 escolas. Em um ano, nós iremos inaugurar de 45 a 50 novas escolas para fazer com que a gente consiga fazer um georreferenciamento melhor, ou seja, para que a gente possa colocar escolas como a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Búzios, Macaé, algumas outras cidades que ainda pontualmente têm uns bolsões de exclusão, de falta de vagas que a gente precisa avançar para fazer com que a gente não continue não ofertando vagas para os nossos alunos, fazendo com que eles deixem de estudar. E é importante dizer um número interessante. Dessas 50 escolas, 11 delas estão no DEGASE, onde nós estamos implementando escola em todas as unidades do DEGASE, em todas as unidades prisionais, para fazer com que a gente consiga avançar na questão socioeducativa também. E focando muito nas áreas, como eu disse, Zona Oeste da cidade e Zona Norte, que são as áreas mais carentes em relação ao número de escolas diurnas hoje no Estado. Outra coisa importante, só 13% das nossas escolas hoje têm formação profissional, né, tem parceria em relação à formação profissional, de dar ao jovem o direito de ter o diploma de ensino médio e a opção de poder ter também o diploma de formação profissional, que vai facilitar muito a entrada dele no mercado de trabalho, e graças a uma parceria não só com a FAETEC,
mas a FATEC vai corresponder mais ou menos 83%, 85% das nossas escolas, mas tem o SENAC, tem vários outros, dezenas de outros parceiros, SESC, SENAI, enfim, uma série de outros parceiros que estão entrando nas nossas escolas para proporcionar a formação profissional dos nossos alunos, fazendo com que 100% das nossas escolas tenham isso já a partir do próximo ano. Aquelas escolas que não tenham sala de aula ociosa, para isso nós vamos disponibilizar o EAD para que eles possam ter acesso à formação e à capacitação profissional via EAD. Em algumas delas a gente está avançando até no próprio noturno, por sugestão da própria escola. E aí, se vocês me permitem focar, eu acho que no objetivo principal dessa reunião de hoje, que é a questão orçamentária, e eu fiz questão de falar de tudo que a gente vem fazendo, porque todos esses avanços naturalmente dependem, né, além da melhoria da gestão, vai depender de orçamento para a gente poder avançar, como eu disse, na parte administrativa das escolas. As escolas perderam muito a quantidade de pessoal, de retaguarda, para que a gente possa avançar nesse sentido também. A gente tem conseguido, mesmo com essa perda orçamentária, fazer com que todas as nossas escolas melhorassem a sua infraestrutura, receberam obras, já inauguramos mais de 2.000 obras esse ano, vamos inaugurar mais pelo menos 1.200 até o final do ano, mas a gente precisa ainda avançar muito nesse sentido. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu primeiro quis trazer um quadro, né, da evolução das receitas vinculadas da Secretaria de Educação, né, mostrando fundamentalmente o grande debate em relação aos recursos do Fundeb, onde, naturalmente, os meus profissionais que sofrem muito, são 5 anos sem reposição da inflação, tiveram aumento da contribuição previdenciária e, naturalmente, lutam por esse reajuste que é mais do que merecido, apesar da gente estar vivenciando essa situação do regime de recuperação fiscal. E mais do que o regime de recuperação fiscal, é a lei de responsabilidade fiscal, que nos impede, por já estarmos, né, próximo a 80% do gasto de pessoal, quando a lei de responsabilidade fiscal nos permite gastar no máximo de 60%, que é o teto. Mas eu trouxe esse quadro para vocês para mostrar que hoje todo o dinheiro do Fundeb ele é utilizado em pagamento de pessoal. E o mais grave de tudo, eu não consigo gastar, ele não consegue chegar nem a 80% do que a gente gasta com o pessoal. A gente recebe de Fundeb mais ou menos 2,6 bilhões, é isso? 2 bilhões e 600, e o nosso custo com o pessoal está mais ou menos em 3 bilhões e 300 com folha, sem colocar terceirizado, tá? Lembrando que esses números não estão incluídos todos os profissionais terceirizados, fazendo com que a situação fique ainda mais grave quando a gente coloca terceirizado nesse processo. Então, a gente tem hoje aí mais ou menos 526 milhões de recebimento até o final do ano, mas para um gasto muito superior a isso, entrando aí os últimos meses, mais 13º, como eu disse, não vai dar nem para pagar pessoal. E o mais grave de tudo, estamos tendo uma queda em relação ao recurso do Fundeb no decorrer dos anos. Secretário, só pode informar se tem identificado o porquê dessa queda? Deixa eu só ver como é que eu desço aqui. Aí. É isso. O porquê dessa queda de 18 para 19 do Fundeb? Se tem algum fato... Automaticamente a gente vem perdendo 40 mil alunos ano, né? A população vai... por causa do censo. Tá. A população vai envelhecendo, automaticamente temos menos filhos e a gente está vivendo uma pirâmide invertida, que é bom por um lado, mas é ruim pelo outro, pelo fato de a gente também ter queda da arrecadação. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre a função educação. A gente teve esse ano uma redução de 11% das nossas receitas, né, o que traz um drama muito significativo. Você pega em 2015, nós tínhamos 472 milhões e hoje a nossa projeção é de 322 milhões. Isso é um impacto muito grande que a gente vem sofrendo, fazendo com que a gente perca muito, principalmente em relação a investimento custeio, que eu vou mostrar mais para frente. Então, só numa função a gente está tendo essa perda que é muito significativa. E aí, mostrando aquele cenário que a gente vem enfrentando, né? Hoje, cerca de 75,6% é gasto especificamente em pessoal, em folha,
E esse número só não é maior porque a gente conseguiu fazer todo esse trabalho de remanejamento com o GLP, fazendo com que a gente avançasse bastante na GLP, que é um custo muito menor, longe do ideal, porque o profissional também não leva isso para aposentadoria nem nada, não incorpora, mas foi uma forma da gente conseguir suprir essa carência de pessoal sem ferir as regras do regime de recuperação fiscal, mas mostra aí o quanto que a gente está abaixo do recebimento de recursos orçamentários, porque o ideal é que estivesse ali em torno de 50%, 52%, e hoje a gente está a 76%, sem falar, e mais uma vez repetindo, que terceirizado não está inserido ali. Terceirizado tem custeio. Terceirizado está em custeio. Se a gente for colocar aí os milhares e milhares de profissionais que trabalham na cozinha, na limpeza, nas funções administrativas e tudo mais, nós passaríamos ali de 80%, muito além de 80%, fazendo com que a gente fique ainda mais amarrado, né? Então, o TCE está fazendo essa reivindicação para que a gente já comece a colocar pessoal como terceirizado como custo pessoal. Eu, particularmente, penso assim, mas a gente, ao mesmo tempo, fica muito dividido, porque, para a nossa gestão interna, se a gente colocar isso, a gente vai ficar muito amarrado e fazendo com que a chance de fazer um reajuste para os nossos servidores fique ainda mais distante, né? Então, por isso que eu não tenho colocado o custo de terceirizado como pessoal e vou relutar isso, a não ser que venha uma decisão judicial, uma interpretação mais rígida do TCE para que a gente tenha que fazer isso. Mas é só para mostrar o cenário da gravidade que a gente vem enfrentando hoje, deixando o custo de capital cada vez mais próximo de zero, fazendo com que esse ano, né, você vê, zero em 2015, zero em 2016, zero em 2017, zero em 2018, e a gente esse ano fazendo 5,7 de investimento de capital. O que é investimento de capital? São praticamente as obras, compras, aquisições ou construção de novas unidades, porque nós entendemos a importância de fazer esse investimento para poder reduzir o número de alunos em sala de aula e automaticamente proporcionar aquelas regiões que têm uma carência maior, novas escolas, para fazer com que a gente oferte uma melhor qualidade do ensino. E aí falar um pouquinho sobre restos a pagar, para dar um outro dado muito importante, que mesmo chegando aí a cerca de 1 bilhão, quase 900 milhões, um pouco mais de 800 milhões de restos a pagar, nós não estamos priorizando isso. Nós pagamos esse ano inteiro apenas 25,4 milhões de restos a pagar, e a gente só pagou porque eram situações que, para não parar, como por exemplo, limpeza, merendeira, a gente teve que pagar algumas empresas para poder avançar nesse início, para não ter tanto atraso de pagamento, nem nada nesse sentido. Então, a gente teve que avançar com algumas excepcionalidades, mas nós evitamos ao máximo pagar restos a pagar, mesmo eu entendendo a importância, a necessidade e a justiça, né, de pagar os profissionais, os servidores, as empresas que prestaram serviço e que hoje o Estado está em dívida com eles. Mas a gente está priorizando a gestão atual para que não tenha atraso de fornecedor nem atraso de pagamento. E esse é o maior problema de todos que a gente enfrenta, que é uma série histórica do recebimento dos recursos na Secretaria de Educação. Esse é o maior desafio para que a gente possa, de fato, ter uma estabilidade e uma melhoria na qualidade do serviço de educação no nosso Estado. Isso mostra que ali 70% a 80% do recurso a gente recebe nos 2 últimos meses. Só que eu tenho merenda o ano inteiro, eu tenho limpeza o ano inteiro, eu tenho, enfim, os serviços todos como o funcionamento de uma escola o ano inteiro. Eu não posso contratar professor só em novembro e dezembro, eu não posso ter essa disponibilidade financeira como a gente vem encontrando. Então, esse é o maior drama que a gente encontra para poder não só melhorar a gestão interna, mas também cumprir com as nossas obrigações em relação ao índice constitucional da educação. Então, o dia que a gente conseguir ter uma
um quadro, um gráfico mais linear, né? Com isso a gente vai poder proporcionar às nossas escolas uma estabilidade maior para que a gente possa fazer esse investimento. E mesmo assim, esse ano, a gente se esforçou muito para que as escolas não sofressem esse impacto de flutuação de orçamento. A gente conseguiu, mesmo com toda a dificuldade, fazer esse repasse. E aí, eu queria fazer um apelo que não tem nada a ver com isso, né? E eu já mostrei, desde 2015, se eu não me engano, a gente não utiliza dinheiro do Fundeb para custeio, não é isso? 2015, 2016... Não, 2017 foi o último ano, perdão. De 2017 para cá, a educação já não utiliza recurso do Fundeb para custeio. E foi aprovado aqui na casa uma lei dizendo que a gente tem que colocar, né, o percentual do Fundeb no salário do profissional. No contra-cheque, perdão. Eu fico um pouco receoso com isso, não pela transparência, que obviamente tem que ter, mas pela confusão que isso pode vir a causar. Porque no contra-cheque do profissional vai ser flutuante isso. Às vezes vai chegar lá a 78%, às vezes 80%, às vezes 60%, e a gente vai ficar muito amarrado. Primeiro porque a gente vai perder algumas pessoas, a gente vai precisar de 3 profissionais que eu vou ter que parar o que estão fazendo para ficar dedicado exclusivamente a essa contabilidade que eu acho, na minha opinião, desnecessária. Eu acho que nós temos que, sim, prestar contas aí anualmente do como foi feito essa disponibilidade do Fundeb, do recurso do Fundeb, a gente não se furta a isso, mas vocês vão deixar a gente um pouco mais amarrado se amanhã ou depois eu tiver uma queda do financeiro de alguma outra fonte e tenha necessidade de utilizar o recurso do Fundeb para custeio em alguma determinada área. A lei me permite utilizar até 40% do Fundeb para custeio. Eu estou utilizando 100% para pessoal. Mas se der, como deu nos anos anteriores, uma falta do repasse financeiro por parte da Fazenda, para a gente honrar os nossos compromissos em relação a fornecedor, em relação a merenda, insumo de merenda, que eu acho que é até o mais importante, vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu queria propor uma flexibilidade nesse processo. Foi o seguinte, olha, a Secretaria vai ser obrigada a prestar contas aqui no final do ano de como o recurso do Fundeb foi utilizado. Não tem problema. A gente pode até prestar contas à Secretaria, à Comissão de Educação ou à comissão que vocês acharem pertinente, mês a mês. Mas colocar no contra-cheque pode vir a dar algum tipo de confusão, né, como está dando ali, de muitos quererem defender a retirada do pagamento do Fundeb para ampliar a gratificação ou até aumento do salário. Só que hoje a gente não consegue utilizar o recurso do Fundeb nem para suprir a folha existente. Né? Como eu disse, a gente recebe 2,6 bilhões e gasta 3,3 bilhões. Então, é uma preocupação que a gente tem, às vezes, de passar uma imagem para o servidor que não é a real, né? Que não é da gente não estar querendo dar algum tipo de aumento ou alguma coisa porque está usando o Fundeb para outra coisa. Não, o dinheiro do Fundeb não dá nem para pagar a folha. E aí, eu queria, antes de entrar na minha fala, de dizer que, em momento algum, a gente está aqui defendendo que alguma outra área da educação receba menos investimento. Todas elas são muito importantes, as universidades são importantes, a FAETEC é importante, só que eu queria chamar a atenção para o que vem acontecendo em relação ao orçamento da Secretaria de Educação. Né? Eu fazendo um comparativo, né, em relação ao recurso de 2015 para cá, você praticamente não teve aumento, né? Mas a gente tem tido uma perda percentual muito significativa. Né? Então, eu vou passar para o próximo gráfico, que eu acho que é o mais importante, que é o Função Educação. A gente, em 2004, 2005, chegou a ter 78% de todo o recurso da Função Educação. E vocês veem o que vem acontecendo no decorrer dos anos. De 78%, a Secretaria de Educação passou a receber apenas 61% de todo o recurso dos 25% constitucionais disponíveis para investimento em educação. Então, essa é uma situação muito grave, muito séria, porque a gente vê que de 2004 para cá não vem sendo priorizado o atendimento do ensino fundamental e do ensino médio.
eu volto a dizer, eu não estou dizendo que a universidade não é importante, eu não estou dizendo que a formação profissional não é importante, mas eu quero chamar a atenção de que ninguém é mais importante do que o ensino fundamental e do ensino médio. Podem ser até ter uma interpretação de importâncias parecidas, mas não de uma importância inferior da Secretaria de Educação. Esse número é muito grave. Ele é grave porque ele vem caindo a cada ano. E eu vou mostrar o que aconteceu até mesmo no ano passado. Aliás, esse gráfico ele mostra um pouquinho do investimento per capita da Secretaria de Educação. Então, hoje, de investimento e custeio, nós temos 682 milhões, a FAETEC 561 milhões, a UERJ 353 milhões, o DEGASE 92 milhões, a UENF 91 milhões, CCERJ 46 milhões e a UESO 13 milhões. Mas quando a gente faz o investimento per capita, aí é que vocês vão ter ideia do quanto a educação, a Secretaria de Educação vem sofrendo essa perda nos últimos anos, e por isso a gente faz um apelo à Comissão de Orçamento e a todos os deputados que tenham essa sensibilidade de ter um olhar diferenciado para a Secretaria de Educação. Porque hoje nós temos um investimento per capita de R$ 1.033 para a Secretaria de Educação, R$ 1.800 para a FAETEC, R$ 11.395 para a UERJ, R$ 77.000 para o DEGASE, R$ 22.000 para o UENF. O CCERJ é menor, mas é porque é o ensino à distância, não que não seja importante, mais uma vez dizer, mas que não precisa de uma estrutura física tão quanto a nossa, e a UESO, R$ 8.645. Então, esses números eu queria, e faço apelo, presidente, deputado Tutuca também, que leve esses números ao presidente, aos demais deputados aqui da casa, para que a gente possa tentar sensibilizar os parlamentares da importância de se investir em educação. A gente vem perdendo isso todos os anos e a gente faz esse apelo, e eu aproveito aqui os nossos diretores, profissionais de educação, para que nos ajude também a conversar com os deputados, a procurar os deputados, a envolver a comunidade escolar, porque todo mundo sempre fala que educação é prioridade. Eu acho que está na hora de vocês incorporarem isso junto com a comunidade escolar, de fazer com que a população compre essa briga e faça com que os nossos parlamentares se sensibilizem da necessidade de investimento para que a gente possa avançar na atenção básica, na educação básica e principalmente no ensino médio, que hoje vem perdendo muito na qualidade nos últimos anos. Então, era basicamente esse apelo que eu queria fazer aqui aos senhores deputados, para que a gente possa ter a oportunidade de esmiuçar esses números da educação. Eu vou fornecer ao presidente, aí, pedir que Vossa Excelência encaminhe ao deputado Tutuca, aos demais membros aqui, aos demais deputados que queiram essa parte orçamentária, para que a gente possa fazer um debate maior sobre isso. Eu digo com toda sinceridade, eu fui presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Tutuca foi presidente da Comissão de Orçamento, e a gente nunca teve esse cenário. Eu nunca recebi aqui, por parte da educação, e acredito que eu fui membro da Comissão de Orçamento quando o deputado Tutuca era secretário, também não me recordo de ninguém da Secretaria de Educação ter trago esses números, que eu fiquei muito chocado quando tive acesso, quando a gente começou esse trabalho na Secretaria de Educação, para que a gente possa ter a oportunidade de sensibilizar os parlamentares da necessidade de, primeiro, continuar não caindo. Acho que o primeiro avanço que a gente tem que ter é continuar fazendo com que a Secretaria de Educação não continue tendo seu orçamento reduzido, cortado. E o segundo, para que a gente possa voltar a fazer esse investimento para ampliar cada vez mais o número de escolas de tempo integral, para que a gente possa fortalecer a estrutura administrativa das escolas, ampliar esse tratamento de psicólogos e assistentes sociais, que é fundamental, e, acima de tudo, para que a gente possa proporcionar a infraestrutura mínima necessária para que a gente volte aos patamares de onde nunca deveríamos ter saído, porque sair de quarto colocado no IDEB no Brasil para 18º, além de vergonhoso, é extremamente preocupante, porque a educação ela dá a retaguarda de tudo. Se você for parar para analisar, 71% dos meninos
que morreram, tiveram morte violenta nesse estado, entre guerras de facções ou entre confrontos com a polícia, abandonaram a escola com pelo menos 6 meses antes de morrer. E 70% dos meninos que entraram no Degase também foram apreendidos abandonaram a escola com pelo menos 6 meses antes de ser apreendidos. Então, reter o aluno na escola é fundamental, não só para a gente avançar na segurança pública, mas para que a gente possa avançar também enfim, em atrair novas empresas, para a gente poder formar melhor os nossos profissionais e ajudar no desenvolvimento econômico também do Estado do Rio de Janeiro. Então, desculpa ter me alongado muito aqui, presidente, mas eu acho que era importante fazer essa introdução para que a LERJ possa debater, de fato, aí essa questão orçamentária, em especial da Secretaria de Educação, que vem sofrendo muito nos últimos anos com essa perda orçamentária. Obrigado. Obrigado, secretário. Acho que foi bastante esclarecedor e todos os dados que foram apresentados, também a expectativa de investimento de avanço da educação, só aumenta a nossa responsabilidade enquanto deputado de discutir com muita responsabilidade esse orçamento, e eu venho dizendo que não se gasta recurso com educação, se investe em educação, porque o resultado é fantástico e é esse resultado que o nosso Estado está precisando. Vou passar a palavra para o deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, demais deputados, secretário, parabenizar pelo belo trabalho apresentado aqui, principalmente na questão da transparência das informações, né? Como o senhor disse, nós já presidimos a Comissão de Orçamento e nunca chegou até nós essa queda e esse investimento per capita dentro da função educação. Isso é realmente muito preocupante, principalmente no que tange a falta de transparência no custeio das universidades públicas estaduais. Isso é uma questão que tem que ser enfrentada. Essa casa já se colocou algumas vezes nesse embate, talvez não no caminho correto, mas é importante a gente trazer, presidente, para a discussão esse tipo de... Quando a gente vê o custo per capita das universidades e da educação básica, nos assusta. E não adianta a gente ter universidade só de qualidade se a gente não consegue formar alunos para chegar até a universidade. Então, o Estado tem que cumprir sua função de forma equalizada e chegar com qualidade no ensino médio, que hoje é a nossa função principal. Então, eu acredito que a gente precisa fazer essa discussão. Tive com o secretário semana passada e me coloquei à disposição para o debate na Comissão de Orçamento e no plenário, para a gente ampliar os recursos para a Secretaria de Educação, principalmente porque eu acredito muito na educação em tempo integral, com as parcerias, mas principalmente com investimento em infraestrutura e condições de trabalho na Secretaria de Educação, e para isso a gente vai ter que se esforçar muito. Eu acho que é papel dessa comissão que acompanha o acompanhamento das escolas, a implantação das escolas em tempo integral, batalhar para que a gente tenha um orçamento, para que essa expansão seja feita também com qualidade. Então, queria deixar esse meu relato e colocar à disposição para que, agora no debate do orçamento, que a gente acompanhou, que está a sala ao lado aqui, iniciando esse processo, começando esse processo do debate para o orçamento do ano que vem, a gente possa marcar essa posição e ressaltando isso. É muito importante nós termos transparência no custeio das universidades públicas estaduais para que possamos fazer a sociedade como um todo, deixar muito claro isso, porque parece que a gente está querendo aqui que a LERJ ou os deputados definam a prioridade no custeio das universidades ou do recurso da educação. O que a gente precisa é que a sociedade tenha clareza de onde está indo o dinheiro, para depois a gente fazer uma opção aqui onde a gente vai colocar o dinheiro. Porque o dinheiro é finito. A gente sabe que é sempre preciso mais recursos, mas precisa sair de algum lugar para ir para o outro. A arrecadação do estado da crise que a gente passa é notória para todos, e o que a gente precisa é fazer opções. A grande função do gestor público é optar aonde gastar o recurso. A grande qualidade precisa saber gastar bem o recurso. E a gente precisa ter transparência onde está indo, porque muitas das vezes a autonomia administrativa que essas universidades possuem mascaram algumas opções de custeio que talvez não interessem à sociedade como um todo. E a gente precisa trazer esse debate, porque a gente está avançando aqui também no Estado para uma autonomia, além de administrativa, financeira. As universidades vão ter, a partir do ano que vem, 100% de autonomia administrativa e financeira,
e para que desse ano para o ano que vem o orçamento tem que ser muito bem debatido, porque o que for colocado no orçamento desse ano para as universidades terá que ser repassado em do 10º ano que vem. Então, acredito que o governo tem que estar atento a isso e toda a área de educação precisa estar com as informações na mão para a gente ter clareza nesse debate. Queria contribuir dessa forma, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Tutuca. E complementando essa questão do 10º das universidades, fazendo uma comparação direta com a própria Secretaria de Educação, que, como a gente pôde ver no gráfico, recebe a maior parte dos seus recursos nos 2 últimos meses. E quando se tem a possibilidade de que a Secretaria de Educação, também as universidades, possam receber isso de forma dividida em 12 meses, garante um planejamento muito mais concreto, muito mais razoável do que a expectativa de investimento tão somente nos 2 últimos meses. Eu acho que esse dever de casa é nosso, de abrir novamente essa discussão da necessidade de recompor o investimento na educação para que todos esses avanços possam ser implementados, a nossa educação possa avançar. A gente que aqui, durante algum tempo, discutiu um redimensionamento da rede, hoje a gente tem a alegria de receber aqui a secretaria, os secretários e subsecretários falando em construção de novas escolas, em escolas com turma de tempo integral, mas para isso é preciso investir em educação, investir com seriedade, com responsabilidade, para que a educação possa devolver para nós, sociedade, o resultado que a gente quer dela, que é jovens conscientes, com um aprendizado, e em condições de ingressar numa faculdade e ingressar no mercado de trabalho. Isso é fundamental. Eu ia encerrando a minha fala e destaco a presença do deputado Renan Ferreirinha, que já chega fazendo uso da palavra. Só uma parte, presidente, dentro da sua palavra, falando da questão do repasse orçamentário nos últimos meses do ano. Tem que deixar muito claro aqui que isso é feito porque chega no final dos últimos 2 meses do ano, o governo percebe que não vai alcançar o índice da educação e joga uma sobrecarga em cima da secretaria para que gaste esse dinheiro nos últimos 2 meses. Não existe gestor público que sobreviva a esse tipo de pressão. A gente acompanhou, a gente que já esteve no Executivo, o quanto isso é desgastante para as equipes das secretarias, tanto da educação quanto da ciência e tecnologia, que cuida da função das universidades e da FATEC e do CCIERJ. Então, essa falta do planejamento do recurso durante o ano é um outro problema que a gente tem que acompanhar, e deixar claro que é por causa disso. Chega no final do ano, fica todo mundo desesperado que precisa cumprir o índice, aí a Secretaria de Educação fica louca lá para pagar a despesa, muitas das vezes que não foi autorizada a ser contratada durante o ano. Então, isso tem que ser enfrentado. E reforçar a questão das universidades. Porque o que está acontecendo hoje é que a gente está oferecendo universidade pública de qualidade, com muito recurso para aluno que cursa escola particular. Porque muito mais da metade dos alunos que acessam os cursos superiores das universidades públicas são oriundos de escolas particulares, que os pais têm condição de pagar uma universidade, e hoje a gente oferece para quem teve condição de estudar em escola particular, porque as escolas de ensino médio estão sofrendo essa defasagem de investimento. Então, essa é a minha posição política, e enquanto eu estiver aqui nesse mandato, eu vou brigar para que a gente aumente o recurso para a escola pública da educação básica, não em detrimento das universidades, mas que a gente tenha transparência para onde está indo esse recurso. Me permite, presidente? Por favor. Só 2 coisas muito rápidas aqui. A primeira, aproveitando que chegou o deputado Ferreirinha, eu já tinha conversado isso com o deputado Tutuca também. Como eu disse, a situação dos nossos profissionais hoje é muito complicada, né? São 5 anos aí, pelo menos, sem reposição, mas, na verdade, com um déficit já de uma degradação de 20 anos aí que a categoria vem sofrendo. E acho que uma forma de poder, talvez, amenizar um pouquinho, tem um projeto meu nessa casa, que Vossa Excelência está desarquivando, que desarquivou, e eu queria pedir também a questão da minha entrada dos nossos profissionais. Na cidade do Rio de Janeiro já tem um projeto como esse, para os profissionais poderem ter acesso a cultura, esporte e tudo mais, enfim, para que vote, eu até abro mão da autoria, se for o caso, né, que seja uma autoria de todo mundo, mas o importante é que coloque para votar esse projeto o mais rápido possível, para dar um acalento aí, alguma coisa, né, um confortozinho um pouco maior para os nossos profissionais. Mas eu pedi a palavra para o seguinte: o deputado Tuca foi muito feliz na palavra dele, de falar o seguinte: olha, as universidades estão dessa forma, eu não vou nem entrar no mérito em relação à quantidade de cada uma, mas na prática
quando vem discutir orçamento, eles vêm para cá e fazem pressão política para poder ter o aumento do seu orçamento e tudo mais. E a Secretaria de Educação não faz isso. Os nossos profissionais, diretores, professores, os próprios Secretaria de Educação não tem essa cultura de vir aqui, a gente existe, a situação é essa, a gente precisa ser lembrado e eu preciso que vocês nos ajudem a melhorar a nossa situação financeira orçamentária. Então, eu vou convidar vocês, né, a participarem mais desse processo, porque, principalmente no momento de crise, vai ganhar mais quem vai chorar mais. Então, vamos chorar, vamos reivindicar para que a gente possa ter o orçamento mínimo necessário para que a gente possa avançar e implementar as políticas que nós entendemos ser necessárias. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui, porque isso não é comum, né? Pelo menos eu fui deputado por 12 anos, não vejo isso, né? Naturalmente, quando tem alguma questão pontual de melhoria salarial e tudo mais, aí tende a vir para cá, e com toda a razão. Agora, para reivindicar recurso para a Secretaria de Educação, eu nunca tinha visto. Na verdade, eu nunca nem tinha visto um evento como esse, uma reunião como essa. Então, nós vamos estimular isso para que a gente possa ter a retaguarda de vocês contratarem pessoal para o administrativo, de terem um psicólogo lá dentro, de poder ter uma ampliação do serviço de limpeza, que hoje nosso é muito precário, vamos ter que rever esse contrato para aumentar o número de profissionais nas escolas, em alguns casos merendeira também. Mas para isso tem que ter grana, tem que ter dinheiro, e sem orçamento a gente não vai conseguir avançar. Então, eu vou de vez em quando ficar enchendo o saco de vocês aí, se me permitirem, para dizer o seguinte, gente, tá na hora de ir para a LERJ lutar por aquilo que é, enfim, o direito de todo mundo, que é proporcionar uma educação de qualidade. Então, obrigado mesmo por vocês estarem aqui, estou extremamente feliz, orgulhoso de ver que os profissionais da Secretaria de Educação, né, estão aqui reivindicando por aquilo que acreditam, por aquilo que merecem, porque querem proporcionar uma educação de maior qualidade. Então, era isso. E, mais uma vez, presidente, reivindicando aqui, né, a possibilidade da gente poder ter uma pauta, uma agenda com o presidente da Casa, e para que a gente possa também ter a oportunidade de fazer uma exposição como essa na Comissão de Orçamento, que eu acho que vai ser fundamental para que a gente possa sensibilizar. E eu sinceramente, a primeira vez que eu vi aquele número, eu fiquei envergonhado. Falei, gente, como eu, que fui presidente da Comissão de Orçamento, não vi isso, né? Nunca ninguém tinha me chamado a atenção com esse olhar. Eu fiquei extremamente incomodado. Então, eu quero dar à Comissão de Orçamento hoje a oportunidade de ter esse olhar, de ter esse entendimento do que está acontecendo com a Secretaria de Educação, porque até então, eu particularmente, com a minha ignorância, não tinha essa informação. Então, obrigado por nos proporcionar isso, presidente. Por nada, eu não tenho dúvida aqui que todos os membros que compõem essa comissão são favoráveis a esse encaminhamento para a Comissão de Orçamento, para que a gente possa discutir com bastante clareza, com bastante transparência esses números, e que no ano que vem a Secretaria de Educação possa ter um orçamento que possibilite todos esses avanços, todos esses investimentos. E passando aqui a palavra para o deputado Renan Ferreirinha, que estava na Comissão de Orçamento. Defendendo a educação. Isso é muito importante. Os números foram realmente assustadores, deputado, e o que me leva a crer que o nosso trabalho vai ser árduo, mas é um trabalho extremamente gratificante, que é defender investimento e orçamento para a Secretaria de Educação, para que todos esses avanços que vêm sendo implementados e outros que vão ser implementados a partir do ano que vem, tenham um respaldo orçamentário para que possam ser executados. Então, eu passo a palavra a você e já te chamo para essa nossa caminhada de levar todos esses pleitos para a Comissão de Orçamento, para que a gente possa discutir isso, com a presença de cada um de vocês, porque a gente sempre tem o discurso do pertencimento, do engajamento dentro da unidade escolar, mas a secretaria é de vocês também, e brigar pela secretaria, vocês também estão brigando por um orçamento de qualidade na ponta, onde cada um de vocês está atuando. Então, esse engajamento é fundamental, a participação de vocês é primordial, e sempre vão ser muito bem-vindos para o diálogo aqui com essa comissão, com os deputados que compõem essa comissão e com os deputados dessa casa, que estão sempre abertos ao diálogo e ao investimento na educação, que, como eu disse aqui e reafirmo, é primordial para que o nosso Estado possa sair dessa crise que ele vem enfrentando. Deputado.
Bom dia a todos, boa tarde a todos já, né? Queria saudar aqui primeiro o deputado Serginho Fernandes, Tutuca, saudar todos os diretores, professores presentes aqui, o pessoal da DERJ, os professores que estão representando, todos os profissionais de educação, saudar aqui a subsecretária Ana Velasco, Cláudia, nosso secretário de Educação, Pedro Fernandes. Muito importante a presença de vocês hoje aqui. Como o secretário bem disse, a importância da presença dos profissionais de educação das suas diferentes esferas aqui na LERJ, acompanhando os debates que definem as nossas vidas, realmente definem os nossos orçamentos e definem várias questões que nós estamos realmente enfrentando. Essa é a minha 4ª audiência pública do dia. Já tivemos a audiência pública de ensino à distância na Comissão de Ciência e Tecnologia, da Fórum de Desenvolvimento Econômico, e eu vim agora da Comissão de Orçamento, onde eu até encontrei o Pedro, onde eu acabei de fazer uma fala voltada para a educação, voltada para o decréscimo no orçamento de educação e voltada para os restos a pagar, que são imensos, no fator educação. Então, por mais que eu não estivesse aqui durante essa reunião, minha assessoria estava presente, então a importância da gente ter um bom time de assessores que já me brifaram mais ou menos o que aconteceu, soube que foi uma boa apresentação, depois eu gostaria de ver os slides também. Mas tem alguns comentários aqui, presidente, que eu queria tecer, bem rápidos. Primeiro, falando sobre isso, sobre a questão do orçamento da educação, acho que está mais do que claro que podem e devem contar comigo, Pedro, nessa luta de que a educação ter mais orçamento, ter uma priorização, tem a sua questão constitucional dos 25%, mas precisa-se ter o pago, não é só o que foi orçado, mas é o que foi liquidado depois, consequentemente, pago, e que também nós possamos ter criatividade, Pedro, para sempre buscar novas formas, seja através de parcerias com consulados, com empresas. Ontem nós tivemos no Colégio Nave, onde foi feito um novo contrato com a Oi Futuro, ou seja, por exemplo, através das nossas emendas parlamentares de deputados federais. Nós temos uma bancada de 46 deputados federais que cada um tem 10 milhões para botar onde quiser. Ou seja, por que a bancada federal não faz um processo de destinar também, por exemplo, para a SEDUC? Será porque não é tão vantajoso? Porque não se tem uma certa mídia? Ou porque não se tem um certo apelo midiático com isso? Ou qual é o motivo? E a secretaria poderia também estar realmente buscando isso, fazer com que nossos deputados olhem para o ensino básico. Isso é algo que eu falo desde 2014, quando nós fizemos um levantamento, na época, antes de começar o movimento Mapa Educação, que é um movimento que defende uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens no país, através do protagonismo jovem, que eu comecei com outras pessoas, como a deputada Tabata Amaral também. A gente fez um manifesto chamado Manifesto Mapa do Buraco, que elencou os principais gargalos e desafios da educação brasileira e apontou algumas saídas para os mesmos, baseados em sucessos brasileiros, como Sobral, no Ceará, Foz do Iguaçu, no Paraná. E no Mapa do Buraco, Pedro, a gente já tinha elencado esse mesmo gráfico que você mostrou hoje aqui, da diferença de orçamento por aluno na educação básica e na educação superior. E esse é um discurso que a gente vem batendo desde que estava no ensino, no terceiro setor. Você vê aí uma média mais ou menos nacional, se eu não me engano, em torno de R$ 1.800 de custo por aluno, e você tem uma média de custo no ensino superior que beira aí seus 8, 9 mil, aqui no Rio de Janeiro deve ser um pouco mais do que isso, mas, ou seja, é uma discrepância. É óbvio que no ensino superior, gente, e aí eu faço aqui uma defesa, não tem que tirar do ensino superior e colocar na educação básica, não é isso, e não é isso. Eu sou muito crítico desse governo federal, que fica com essa narrativa mentirosa de dizer que está contingenciando na educação superior para colocar na educação básica. Os dois estão sofrendo cortes. Mas, e no ensino superior, nós temos questões de pesquisa, laboratórios e hospitais universitários que encarecem o custo. Você pega uma UERJ, por exemplo, dentro da UERJ, o custo da UERJ, está considerado, Sérgio, o custo do Pedro Ernesto, do hospital estadual. Então, esse custo, obviamente, dispara quando você incrementa isso. Mas, mesmo assim, nós temos uma inversão de prioridades. Quando nós gastamos muito mais per capita no ensino superior com o ensino, em decorrência do ensino básico. Você tem, além disso, mais do que o ensino básico, e aí vai outra crítica que eu faço aos diferentes governos federais que assumiram nos últimos 20, 30 anos, inclusive o atual, de que nós não aprendemos e não investimos o suficiente em creches, em educação infantil. A gente precisa ter que ouvir Nobel da Economia, o Heckman de Chicago, vários outros. Nós temos aqui o Ricardo Paz de Barros, que é uma das maiores autoridades do mundo no assunto, que dizem: investir em primeira infância, investir em educação infantil
é a educação mais barata e mais eficaz que você tem. Eu sou fã do EJA, minha mãe foi professora do EJA, mas o EJA é caro. E o EJA tem que ter seu investimento. Nós não podemos desistir de ninguém. Mas você educar um adulto é muito mais caro do que você educar uma criança. Eu tenho um irmão de 4 anos que você ensina para ele, ele aprende. O que você tiver oferecendo para uma criança, ela vai aprender. Se você ensinar 5 línguas para ela, ela vai aprender as 5 línguas, vai ficar fluente nas 5 línguas. Então, a questão não é cognitiva. A questão é pedagógica. É a gente não estar sendo capaz de oferecer, seja por limite orçamentário, seja por várias questões. Então, minha fala vai um pouco nessa linha de defender o ensino básico de qualidade, público de qualidade, o orçamento da SEDUC, da FAETEC, que também é um orçamento per capita muito baixo, e que nós possamos defender, aí, Serginho, na comissão de orçamento, eu vim de lá agora, nós vamos ter um debate acalorado esse ano, o dinheiro está faltando, nós temos já um déficit orçado de 10 bilhões de reais para 2020, mas a educação não pode pagar esse preço de má gestão, não pode pagar o preço da corrupção. Não é o futuro das nossas crianças e jovens que a gente vai colocar em risco. Isso tem que ser colocado em prioridade em primeiro lugar. Obrigado. Posso? Pode. Eu fiz questão de abrir esse gráfico novamente aqui, deputado, até para falar exatamente isso que Vossa Excelência falou. Eu abri aqui, eu tive cuidado de abrir, dizendo justamente que a gente não tem o objetivo aqui de tirar de ninguém. Né? Não tenho nada contra as universidades, acho que todos são importantes, todos têm que receber investimento. O que a gente está defendendo aqui é que pare de tirar da educação, da Secretaria de Educação para dar para os outros. Você pega esse gráfico de 2004 para cá, onde você tinha 78,3% da execução da função educação na Secretaria de Educação, e hoje você tem 61%, com a previsão de cair esse ano para 60%. Então, o que a gente vem tendo é uma queda do investimento da Secretaria de Educação, porque estamos tendo, né, a sociedade como um todo, para não dizer que é essa casa ou só o governo, o entendimento de que tem que tirar da Secretaria de Educação para dar para os outros. Então, assim, eu volto a dizer, eu não quero tirar de ninguém, eu só quero que pare de tirar da Secretaria de Educação. Que a Secretaria de Educação pare de continuar tendo a sua perda pelo entendimento de que os outros são mais importantes do que a gente. Então, isso a gente tem que reverter. E isso muito se dá porque os outros vêm aqui reclamar e reivindicar e a gente não vem. Então, a gente tem que passar a ter a cultura de vir aqui sensibilizar os parlamentares, porque a partir do momento, né, e vocês nas escolas de vocês sofrem muito isso, porque se um determinado grupo vem reclamar e o outro não vem, significa que com o outro está tudo bem e você vai dar naturalmente uma atenção maior a esse grupo que está vindo reclamar. Então, a gente tem que passar de reclamar. E eu estou passando, né, e agradeço a oportunidade de vir aqui, não reclamar, mas tentar sensibilizar vocês da importância de rever o critério de investimento em educação, porque não dá para a gente continuar tendo essa queda tão acentuada como a gente está tendo agora. E a outra foi o que você mesmo falou em relação ao investimento per capita que nós temos de custeio de todas as áreas. Eu volto a dizer, nada contra as universidades ou os demais. Agora, não dá para a gente gastar, né, 10 mil reais, porque aí está só custeio. Né? Se a gente pegar o orçamento inteiro, você vê que um aluno da rede estadual de educação, um aluno nosso, custa, em média, R$ 800, enquanto um menino no Degase custa 11 mil por mês. Tem alguma coisa errada. Eu volto a dizer, não vou entrar no mérito se tem que tirar dinheiro do Degase. Agora, o que não dá é para o nosso aluno custar R$ 800 por mês, não dá. Então, alguma coisa está errada e a gente precisa ter a coragem de abrir esse debate, esse diálogo, para a gente poder rever prioridade. Você deu um outro exemplo aqui maravilhoso, que é emenda parlamentar. Esse ano, até o ano passado, 50% das emendas parlamentares obrigatoriamente tinham que ser gastas em educação e saúde. Esse ano tiraram a educação. Só saúde. Esse ano 50% só para saúde. E eu não vi ninguém gritar, além de mim. Né? Do Pedro. Eu chamei a atenção, eu mandei um vídeo para todo mundo, falei, gente, todo mundo procurem seus parlamentares, seus deputados federais, para falar, para lembrarem a eles que, certamente, no período eleitoral, todo mundo veio aqui dizer que a educação era prioridade. Chegou a hora de todo mundo provar que a educação realmente é prioridade.
né, da gente fazer esse trabalho. Vamos ver, está fechando esse mês aí o processo de emenda parlamentar, vamos ver realmente quem... E agora, o que eu estou fazendo aqui é para tentar dar uma chacoalhada, né, em todo mundo que trabalha com educação. Gente, nós somos 80 mil servidores ativos, mais uns 65, 70 mil inativos. São 150 mil profissionais de educação, só da Secretaria de Educação, tirando o DEGASE, tirando o FAETEC, tirando todo mundo. E a gente não vê essa briga pela educação como um todo. A gente vê brigas justíssimas sobre reajustes salariais, a gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo e esquecer do mais importante, que é a educação como um todo. Então, a gente tem que ter a briga por reajuste, sim, é legítimo, é uma categoria que vem sendo massacrada há décadas, mas a gente tem que ter o olhar também para o cenário da educação como um todo, porque não dá. Eu volto a dizer, tem o orçamento do Pedro Ernesto na UERJ, claro que tem, mas não dá para ser um per capita de 1.033 para a Secretaria de Educação e de 11.300 para a UERJ, de ser 77 mil para o DEGASE, 22 mil para o ENF, enfim, eu quero que eles ganhem 100 mil per capita, mas a gente tem que ganhar proporcionalmente também. Não dá para ser essa discrepância que nós temos hoje. Isso faz com que cada vez a qualidade das nossas escolas sejam piores, com isso evasão maior, com isso a perda de recurso automaticamente maior também, e a gente vai virar essa bola de neve. Então, não dá mais para continuar caindo na função educação percentualmente como a gente está caindo. Porque todo mundo fala, 25% constitucional da educação. Só que hoje a gente só tem 60% desses 25%. E aí não adianta. A gente é amarrado 80% praticamente com gás pessoal, com folha, outro grande percentual disso com os profissionais terceirizados, que a gente não tem como abrir mão. Aí não tem dinheiro para equipar a escola, não tem dinheiro para fazer as obras de infraestrutura, não tem dinheiro para abrir novas escolas, não vai ter dinheiro para outras coisas que também são muito importantes. Então, esse é o apelo que a gente faz. É claro que a questão do liquidado versus o pago é importante, mas eu volto a dizer, nós só vamos pagar restos a pagar, só pagar o passado se o presente estiver garantido. Eu não vou tirar dinheiro da fatura desse ano para poder pagar, com todo o respeito que eu tenho aos fornecedores passados, mas a minha prioridade é manter em dia tudo que a gente tem. Se tiver sobra, obviamente que a gente vai avançar para fazer o pagamento. E aí tem um outro problema sério, porque o resto a pagar não entra para o índice constitucional. Então, eu tenho um outro grande dilema nesse sentido. Mas, essa questão, eu volto a dizer, a gente não está entrando numa disputa aqui com a educação superior. Eu não quero que tirem dinheiro de lugar nenhum, eu só não quero que tirem dinheiro da Secretaria de Educação. E que, se possível, que comece a repor essa defasagem histórica que a gente vem tendo, para fazer com que a gente possa voltar a investir não só em pessoal na escola, mas em infraestrutura, que hoje está muito complicado. A gente deu a sorte da equipe conseguir fazer um excepcional trabalho de, mesmo com uma perda orçamentária em relação ao ano passado, a gente conseguir fazer investimento, economizamos recursos, estamos investindo. Mas ano que vem, se continuar, eu não vou ter o que fazer. E aí não vai ter como ampliar tempo integral, não vai ter como manter porteiro, não vai ter como botar psicólogo, não vai ter como fazer nada, porque eu vou ter que gerir o que vocês vão encaminhar para a gente de orçamento. Se vocês mandarem novamente um corte de 213 milhões, eu não vou ter o que fazer em relação a isso para o ano que vem, e a gente vai voltar a estaca zero em relação ao avanço na educação. Obrigado, secretário. Mais uma vez, parabenizando a coragem, assim como você teve no início do ano, de apresentar os números da Secretaria de Educação com relação às vagas. Agora, nessa reta final, apresentando esses números que realmente assustam, mas que nos leva a refletir a necessidade de um diálogo e de uma luta para que a gente possa recompor e garantir à educação o seu poder de investimento, com um orçamento que possa suprir todas as suas carências, todas as suas necessidades, que a gente sabe que são muitas, e, na qualidade de presidente, junto com os meus colegas, vamos levar
todas essas questões ao presidente da Casa, ao presidente da Comissão de Orçamento, para que a gente possa discutir, possa debater e ter um orçamento responsável e que efetivamente represente a prioridade da educação que muitos dizem, mas isso precisa estar lá estampado no orçamento com recursos suficientes para que a gente possa avançar. Isso não pode ficar só no discurso, a educação não pode ser prioridade só da boca para fora, a gente precisa abrir o diário oficial e ver os números representando esse discurso, e a gente vai precisar da força de cada um de vocês hoje aqui presente, desse engajamento e, como eu disse no momento anterior, desse pertencimento, que esse orçamento não é da Alerj, esse orçamento não é do deputado, muito menos do secretário. Esse orçamento é de toda a rede de educação e é de todas as pessoas, inclusive a sociedade, que acredita na educação como uma ferramenta de transformação social. Então, a gente está firme nessa luta, nessa caminhada, e a gente tem certeza que vai ter êxito ao final em possibilitar que a educação tenha o seu orçamento recomposto, frisando e destacando a importância das universidades, mas a nossa luta aqui é para que a educação volte a ter um orçamento que supra todas as suas necessidades. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Algum diretor? Alguma pergunta? Cláudia Velasco. Bom, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Fica aqui, o secretário fez a soma de ativos e inativos, somos 150 mil, mas toda uma sociedade que tem a educação como prioridade. Vamos discutir esse orçamento com muita responsabilidade, porque eu acredito muito que o ano que vem é um ano que a nossa educação vai poder avançar muito, mas para isso a gente precisa ter um orçamento condizente com todas essas necessidades de avanço. Em nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, está encerrada a presente reunião.